A Justiça Eleitoral já avisou, é preciso ficar de olho nas tecnologias de inteligência artificial. Os recursos que podem ajudar muita gente também podem ser usados para o mal, para a criação de fake news. E sobre a regulamentação, essa tecnologia, a gente conversa agora com o advogado Ricardo Campos, professor na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e especialista em direito digital. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês, falando diretamente da Alemanha. Muito obrigado, professor. Professor, aqui no Brasil há uma discussão grande. Quem deve regulamentar a inteligência artificial? Se é o Congresso Nacional ou, nesse caso, a Justiça Eleitoral, porque há uma preocupação no ano eleitoral agora de 2024. O senhor acha que isso deve surgir do Congresso ou a Justiça Eleitoral tem todo o direito de fazer essa regulamentação? Olha, Thiago, essa é uma pergunta importante, visto que houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal há 2 dias atrás, da ADIM 7.262, que versou justamente sobre esse tema, que foi proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, do último governo, do governo Bolsonaro, e foi julgado agora, e o relator Fachin, decidido também por unanimidade, decidiu que, pela especificidade da forma de comunicação do circuito eleitoral, do circuito comunicacional eleitoral, o TSE teria, sim, competência para decidir casos, né, e estabelecer uma regulamentação sobre conteúdos ilegais, aqui falando já de uso de inteligência artificial, com a nova resolução 23.714 de outubro de 2022, que foi objeto dessa ADI. Agora, professor, essa discussão não é só feita no Brasil. Outros países, o senhor tem aí como realidade a Alemanha, a própria Europa vem discutindo o que fazer com a inteligência artificial e, claro, os impactos em todos os setores, mas a preocupação que nós temos aqui em relação às eleições do ano que vem, as eleições municipais. De que forma é possível colocar uma regulamentação nisso e evitar que isso seja usado de forma negativa no pleito? Então, a gente teve aqui na Europa a aprovação de um regulamento europeu, que é como se fosse uma lei que vale para todos os países europeus. E ele tem um artigo específico sobre a questão de transformação de conteúdos em conteúdos não originais, seriam deepfakes, né, que é o artigo 52.3, que cria uma obrigação de informar que o conteúdo foi artificialmente alterado. Mas do ponto de vista de uma proteção mesmo mais vasta, não há uma regulamentação também europeia que verse de forma profunda. Então a gente vê que até no contexto internacional, principalmente com questão de inteligência artificial, o mundo está passando por um novo momento, né, que vai surgir dano e a partir daí a gente vai se adaptar. E não tem ainda uma legislação contundente no plano europeu sobre deepfake, tirando esse artigo 52, inciso 3º do novo regulamento europeu. Claro. E professor, a gente fez nas últimas 2 eleições, pelo menos aqui no Brasil, uma discussão muito grande sobre as notícias falsas, as informações que eram distribuídas em massa para muitos eleitores, e há muita dificuldade de se coibir isso. Até o Congresso Nacional discutiu exaustivamente o PL das fake news, e aí tem uma polêmica se o que é notícia falsa, o que é cerceamento da liberdade também. Então essa é uma discussão muito mais ampla. Agora, a inteligência artificial, como que se regulamenta? Se pune quem fez alguma coisa com a inteligência artificial ou deixa acontecer e depois pune a pessoa, ou se evita na origem? Olha, esse é um ponto muito importante, porque a gente tem com a internet uma difusão muito maior de produção de conteúdos de terceiros. Não é mais só uma organização jornalística como a Jovem Pan, a Globo, a SBT, que produz conteúdo, como na era das mídias de massa, mas agora qualquer terceiro consegue colocar um conteúdo novo. E aí surge todo o problema. O que eu vejo a partir, eu dou aula disso aqui, desse tema aqui na Alemanha, na Europa, o que eu vejo é uma crescente obrigação também dessa nova infraestrutura da comunicação que passa a centralizar e a colocar à disposição todo o conteúdo, que são as plataformas digitais. Então, não se pune apenas quem colocou ou disponibilizou
o conteúdo ou gerou o conteúdo, mas também quem disponibiliza essa infraestrutura da comunicação ou espaço digital. Então a gente tem aqui um duplo caminhar de uma punição a quem realmente criou o dano, e também uma punição ou um dever maior de monitoramento de quem é o dono dessas plataformas digitais que se tornaram a infraestrutura da comunicação da população no atual momento. Sim, e professor, pela sua experiência com o direito digital, e claro, apesar de ser um mundo novo, né, o que o senhor imagina que a inteligência artificial poderia ser usada para quê? Para prejudicar algum adversário, para algum ataque de um eleitor, para algum adversário, para alguém que ele não concorde? Quais seriam as características do uso da inteligência artificial na eleição? Olha, está muito incipiente, mas eu poderia elencar aqui ao menos 4, né? Vamos partir do primeiro, a questão da geração de conteúdo automatizado, né? Uma inteligência artificial, principalmente geração de texto por meio de modelos de linguagem como o ChatGPT, ele pode ser usado extensivamente para a criação de conteúdo falso. Um outro ponto que é interessante, já teve um escândalo global que é ligado à Cambridge Analytica, a gente pode, com algoritmos de IA, analisar dados demográficos, histórico de navegação e comportamento online, e assim criar uma segmentação da audiência e direcionar a notícia falsa para aquele segmento que vai querer escutar e vai ser influenciado por aquele conteúdo falso. Então, isso é algo novo que passa a ter, é como se a Cambridge Analytica fosse democratizada para quem quisesse utilizá-la de forma extensiva. Há também a automatização da disseminação, né? A IA pode ser usada para automatizar a disseminação de fake news em redes sociais, usando bots, sistemas automatizados, e também a questão da manipulação de mídias digitais, né? Além de texto, a IA pode ser usada para criar deepfakes, né? Por exemplo, a imagem do senhor, a minha imagem, são imagens públicas, é muito fácil criar um deepfake a partir de imagens de pessoas que já estão há muito tempo circulando na internet. A gente tem aí o caso histórico que a gente vê até hoje, os deepfakes criados a partir da figura do Tom Cruise, né, tocando violão, e aquelas imagens são todas falsas, mas são extremamente reais. E a partir de agora, isso passa a ser utilizado, vai passar a ser utilizado para também figuras públicas do meio político, tendo um impacto, então, na formação e transparência e integridade do sistema eleitoral. Conversamos com o advogado Ricardo Campos, professor na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e especialista em direito digital. Professor, muito obrigado mais uma vez, o senhor que nos atendeu diretamente da Europa. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. A gente volta a falar sobre economia, valores que entram na economia, uma notícia boa para os trabalhadores.